Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Por isso nós temos que correr contra o relógio. O relógio não nos espera. Por quê? Não acredito. Tá na hora de a Bíblia tinha razão. De quem será a pergunta de hoje? De quem será a pergunta de hoje? Vamos checar aqui o e-mail direitinho pra gente ver aqui. Pra gente ver aqui. Vamos lá. Pera aí, risadinha, tu tá me atrapalhando direitinho. Já calma. Cala a boca. Vamos lá. Isso. Minha amiga Juliana. A Juliana tá escrevendo pra gente da onde é. Isso. Ela tá escrevendo de Anajatuba, no estado do Maranhão. Que maravilha. Juliana. A Juliana quer saber por que o Enoque foi levado pro céu sem morrer. Por quê? Não acredito. Ela diz: boa tarde, pastor. Boa tarde, Juliana. Ela escreveu de tarde, né? Boa tarde, pastor. Pastor, por que o Enoque foi levado para o céu sem morrer? Ai. Sem morrer, Juliana? Por quê? Não acredito. Ai. E agora, produção? Como responder aqui? A Juliana quer saber, lá de Anajatuba, no estado do Maranhão. Ela quer saber por que o Enoque era mais bonito que os outros, é? Rapaz, o Enoque, será que ele era mais bonito que nós tudinho? Meu pai do céu, o Enoque foi arrebatado. Não foi levado, ele foi levado para o céu sem morrer. Eita, Juliana. Vamos lá, Juliana, vamos responder. Enoque é um daqueles sortudos, né? Igual aquele ladrão da cruz, né? Ladrão da cruz. Pense num ladrão sortudo. Ladrão da cruz e o Lula, né? Dois ladrões sortudos. O ladrão da cruz e o Lula. Meu pai do céu. Jesus do céu. O ladrão da cruz e o Lula. Mas vamos pro Enoque. É um daqueles, Juliana. O Enoque é um daqueles personagens do Antigo Testamento sobre os quais não temos muitos detalhes, né? Mas pouco sabemos, o que pouco sabemos vale a pena, né? Eita glória! O que pouco a gente sabe sobre o Enoque vale a pena. É pouca coisa que a gente sabe sobre ele, mas vale a pena destacar que ele aparece uma vez numa lista de ancestrais do Antigo Testamento e duas vezes em cartas do Novo Testamento. Ele aparece uma vez na lista dos ancestrais do Antigo Testamento e duas vezes em cartas do Novo Testamento. Por quê? Não acredito. Então a gente tem poucos detalhes. Ele aparece com poucos detalhes sobre a sua fé. No entanto, essas poucas palavras deixam claro que ele tinha um relacionamento muito especial com Deus. O relacionamento do homem era tremendo com Deus, né? E aqui está o que sabemos sobre o Enoque. Vamos ver o que a gente sabe. Por que ele é importante na Bíblia Sagrada? Por que o Enoque foi importante na Bíblia Sagrada? Quem foi Enoque na Bíblia? Juliana, de acordo com Gênesis, Enoque era um dos descendentes de Adão, não de Caim ou Abel, né, do terceiro filho de Adão e Eva, Sete especificamente. Enoque era tataraneto de Sete e também bisavô de Noé. Por quê? Não acredito. Enoque foi o bisavô do Noé. A voz está até falhando aqui. Uma época em que as pessoas, Juliana, viviam muito em Deus e ainda não havia estabelecido. As pessoas naquele tempo, na verdade, as pessoas temiam muito a Deus e elas viviam muito, né? Era um tempo que as pessoas viviam muito e tinham mais temor de Deus naquele tempo.
Então, Deus ainda não havia estabelecido o limite de 120 anos, lá de Gênesis 6:30. Porque na verdade aqueles 120 anos não foi um limite ali para a vida do ser humano. Não foi um limite para a vida do ser humano. Ali, 120 anos foi o limite que Deus deu, o prazo para que o povo se arrependesse, para que o povo se convertesse. Não acredito. Então, aquele limite ali de 120 anos não era para o homem... Era para o homem, não era a vida toda do homem, não. Ali era para o homem se arrepender dos seus pecados, né? Tem 120 anos aí para você se arrepender. Depois de 120 anos virá o dilúvio, mais ou menos assim o que Deus estava falando, né? Então Enoque tornou-se pai aos 65 anos de idade. Não acredito. Enoque foi pai aos 65 anos de idade. Para aquele tempo era novo, né? O povo que vivia assim 900 e poucos anos, né? E tal, aquela coisa toda. Então ele, 65 anos, ele se tornou-se pai. E ele viveu até os 365 anos. Não acredito. Viveu até os 365 anos o Enoque. Viveu aqui no planeta Terra, né? Gênesis 5:23. Gênesis 5 também parece dizer que Enoque não morreu. Parece não, diz claro que Enoque não morreu. Brasil! Não morreu. Por quê? Diz assim: ele, abre aspas, andou fielmente com Deus. Depois já não existia, porque Deus o arrebatou. Gênesis 5:24. Brasil! Deus o arrebatou. Foi arrebatado o homem, sumiu. Sumiu. Tá bom, tá. Irmã. Já ajeita, já calma. Toma aqui um chazinho de ervacideira aqui. Eu trouxe chazinho de ervacideira que a irmã Concita me deu, umas folhinhas de ervacideira. Eu trouxe aqui pra ti. Bora lá. Lucas menciona Enoque em sua lista dos ancestrais de Jesus. Não acredito. Lucas coloca o Enoque na lista dos ancestrais de Jesus. Está lá em Lucas 3 e 37. Remontando até Adão. Hebreus 11 menciona Enoque em uma lista dos heróis da fé, ancestrais dos israelitas. Brasil! Ele também está na lista dos heróis da fé. Elogiado por sua grande fé, Hebreus também relata Deus, entre aspas, levando Enoque. Ele não morreu e sua família não o perdeu em circunstâncias misteriosas, né? Ele foi arrebatado desta vida para que não experimentasse a morte. Ele foi arrebatado para que não experimentasse a morte. O texto é claro, né? Para que ele não experimentasse a morte, né? Pois antes de ser arrebatado, foi louvado como alguém que agradava a Deus. Hebreus 11, 5 ao 6. Brasil! Era alguém que agradava a Deus e foi arrebatado. Juliane, fora da Bíblia canônica, há pelo menos 3 livros antigos atribuídos a ele, a Enoque. Não acredito. Fora da Bíblia há pelo menos 3 livros antigos atribuídos a ele, ao Enoque. Esses livros são frequentemente listados como parte de uma pseudepigrafa, ou seja, livro de Enoque, ou o de Enoque, né? E o livro dos segredos de Enoque, ou o livro 2 de Enoque. Então, esses livros, também tem o livro hebraico, né, de Enoque, que é também chamado de o livro 3 de Enoque, bem como vários outros nomes. Então, a maioria, Juliane, dos estudiosos, e de fato a maioria dos cristãos ao longo da história, sustenta que esses 3 livros não são divinamente inspirados. Não acredito. A maioria dos cristãos e estudiosos
sustenta que esses 3 livros não são inspirados, não são divinamente inspirados. Embora possa haver parte de verdades neles. Existem algumas verdades neles. O quê? Não acredito. Sim. Judas, o Judas só tem um capítulo. 14:15 inclui uma anécdota que parece estar citando o livro 1 de Enoque, né? Onde Enoque profetiza que vê Deus vivendo com, abre aspas, milhares e milhares de seus santos. Aliás, vê Deus vindo com milhares e milhares de seus santos, fecha aspas, para julgar e condenar os pecadores. É difícil, Juliane, dizer se Judas considerava esse primeiro livro de Enoque a escritura ou apenas acreditava naquela seção em particular. Então, por causa dessa referência a Judas, várias igrejas primitivas mantiveram esse o primeiro livro de Enoque como escritura antes que a Bíblia fosse oficialmente canonizada no 3º século. O quê? Não acredito. Então, muitos da igreja usavam esse primeiro livro de Enoque, né? Antes da Bíblia ser canonizada no 3º século. Algumas revisões do canon ocorreram mais tarde, especialmente quando protestantes e católicos debatiam o que fazer com os apócrifos, né? Os livros apócrifos são aqueles que só tem na Bíblia católica, né? Livros apócrifos são aqueles que só tem na Bíblia católica, que não são inspirados por Deus. Então, no entanto, fora da igreja ortodoxa etíope, nenhuma denominação acredita que primeiro Enoque é divinamente inspirado. Somente a igreja ortodoxa etíope acredita que o primeiro livro de Enoque é inspirado. Mas as demais igrejas, as demais denominações, nenhuma acredita que esse livro é divinamente inspirado. Mas o que sabemos, Juliane, sobre a história de Enoque? Como muitos personagens bíblicos que realmente só mencionam em genealogias, não temos assim muitos detalhes sobre a vida de Enoque. Temos apenas o básico: quanto tempo ele viveu, seu pai e seus descendentes. E o fato surpreendente de que ele aparentemente ascendeu diretamente ao céu, eu até afirmo, porque a Bíblia afirma que ele ascendeu, né, diretamente ao céu. Certo? Então Enoque é uma das 2 únicas pessoas mencionadas na Bíblia que não morreram naturalmente. O quê? Não acredito. A outra é Elias, né? Elias. Só dá uma olhada em 2 Reis, capítulo 2. Com base no fato de que Deus levou Enoque diretamente e na maneira como Hebreus, capítulo 11, o descreve como um dos antigos elogiados por sua fé, podemos presumir, Juliane, que ele tinha um relacionamento único com Deus. Foi por isso que ele não morreu. Brasil! Então é por isso que... Irmã, tá, obrigado, tá? Obrigado. Depois minha filha grita, certo? Depois minha filha grita bastante. Pode gritar bastante depois, tá? Vamos lá. Então eu acredito, foi por isso, Juliane, acredito que foi por isso que ele foi levado ao céu para não ver a morte, né? Hebreus 11 descreve a fé desses antigos como tendo confiança naquilo que esperavam, a certeza daquilo que não podiam ver. Hebreus 11:1. Ele aparece na Bíblia ao lado de Abraão e outros antigos que, abre aspas, foram estrangeiros e peregrinos na terra, fecha aspas. Juliane, Hebreus capítulo 11:3 também diz: porque buscavam seu lar celestial como seu verdadeiro país. Também sabemos que Enoque veio de uma família de pessoas que serviram bem a Deus. Seu ancestral Sete era o filho mais novo de Adão e, portanto, não alguém que você esperaria ser considerado herdeiro de Adão. No entanto, a Bíblia descreve Sete como filho de Adão, abre aspas, a sua semelhança, fecha aspas. Gênesis 5:3. A traça da linhagem de Adão, através de Sete,
essa linhagem ela é traçada através de Sete e não de Caim, né? O quê? Não Então, a acredito. linhagem de Enoque é traçada a partir de Sete e não de Caim. A implicação de que Sete era um homem justo e o verdadeiro herdeiro espiritual de Adão, então, mais tarde, na linhagem familiar, havia um descendente de Enoque, Noé, também conhecido por sua retidão. Eita, glória! Então, depois de Enoque, a gente conhece o Noé, que também era conhecido por sua gratidão. Também conhecido por sua retidão, em uma época em que os humanos se tornaram tão perversos que Deus, Juliane, decidiu que queria recomeçar. Noé, abre aspas, era um homem justo, íntegro aos homens de seu tempo. Gênesis 6:9, fecha aspas. Então, mais tarde, os descendentes diretos de Enoque incluíram Abraão, a nação de Israel e o próprio Jesus, dado esse alto pedigree, né? É uma grande honra que Enoque tenha sido a única pessoa em sua família, além dos descendentes posteriores a Elias e Jesus, que ascendeu diretamente ao céu, né? Então, foi um negócio assim tremendo. Somente ele, Jesus e Elias ascendeu. É certo que Jesus morreu, né? Mas derrotou a morte e ressuscitou. Então, Juliane, acredito que a sua pergunta, por que Deus não permitiu que Enoque morresse, é difícil dizer, pois exatamente Enoque e Elias receberam esse tratamento especial, né? A Bíblia sugere que a grande fé de Enoque foi o motivo pelo qual Deus o levou embora. Muitos de nós não descreveríamos Elias como tão grande fé, visto que ele experimentou grandes dúvidas depois que a Kenga Jezabel, né? Lembra da Kenga Jezabel, que tentou matá-lo, né? Lá em 1 Reis, capítulo 19, não esqueceu da história dessa Kenga chamada Jezabel? No entanto, Elias serviu a Deus fielmente em circunstâncias extremas e em períodos difíceis, mas a sua atitude prova que não negou a sua fé. Juliânia, assim como Enoque, cala a boca, risadinha. Como Enoque, Elias tinha fé no que não podia ver. Talvez, especialmente durante a seca de 3 anos, quando teve que confiar em Deus para obter comida, há algo revigorante no fato de que as dúvidas de Elias não os desqualificaram na questão junto com Enoque, que ele foi honrado por sua fé, né? Uma possível razão, Juliane, pelo qual Deus escolheu Enoque e Elias é que ele tem um plano único para eles, né? Tenha tido um plano único para eles. Muitos estudiosos acreditam que as duas testemunhas mencionadas em Apocalipse capítulo 11 serão de fato Enoque e Elias. Essas testemunhas são descritas como profetizando há 1260 dias, sendo capaz de fazer coisas milagrosas, como para todas as chuvas, transformar água em sangue, né? Eu não acredito. Pois tá lá em Apocalipse 11:3. Eventualmente essas duas testemunhas serão mortas, mas ressuscitarão e subirão aos céus, conforme Apocalipse 11, versículos 7 e 12. Os estudiosos, Juliane, dão várias razões pelas quais Elias e Enoque, ou possivelmente Moisés, serão as duas testemunhas. Eu não acredito. Já eu particularmente não acredito nisso. Eu particularmente acho que essas duas testemunhas serão outros personagens. Eu não acredito que seja Enoque, Elias, Moisés. Eu, pastor Samuel, minha opinião, não acredito não. Mas alguns estudiosos acreditam que até Moisés, né? Serão duas testemunhas, particularmente o fato de os milagres das testemunhas serem semelhantes aos milagres de Elias, né? Manter uma seca e etc. O argumento principal, porém, é que Hebreus 9:27 afirma que os humanos estão, abre aspas para a Bíblia, destinados a morrer uma vez e depois disso enfrentar o julgamento. Essa é, fecha aspas para a Bíblia.
Essa declaração aqui, Juliane, parece se referir a toda a humanidade. E a frase faz parte da descrição de como Jesus morreu uma vez por todos os pecadores, todos os pecados da humanidade. Então o argumento é que para a morte de Jesus cobrir toda a humanidade, ele teve que morrer, né? Eventualmente Enoque e Elias também devem morrer fisicamente, é o que sustenta alguns estudiosos. Se Enoque e Elias serão ou não as duas testemunhas, é bem algo a ser determinado, né? Uma curiosidade aqui sobre Enoque, ele não foi o primeiro Enoque. A Bíblia fala de pelo menos 2 Enoques. O quê? Não acredito. Esse Enoque aqui que você está se referindo, ele não foi o primeiro Enoque, né? O primeiro Enoque, Gênesis, menciona 2 homens chamados Enoque. O primeiro é o filho de Caim, mencionado em Gênesis capítulo 4, que foi o primeiro a edificar uma cidade. Você sabia que o Enoque, filho de Caim, foi o primeiro homem a edificar uma cidade no planeta Terra? O quê? Não acredito. Foi, e essa cidade se chamava Enoque. Né? Cidade do pecado, cidade de devassidão, de promiscuidade. Toda desgraceira do mundo foi o filho de Caim que trouxe. Caim trouxe, né? Depois o filho dele fundou uma cidade e trouxe tudo quanto é desgraceira, abriu casa de quenga, abriu tanta coisa por lá. Ele que inventou essas coisas, o filho de Caim, que também era Enoque, né? O quê? Não acredito. Ele que inventou. Ele foi o primeiro homem a edificar uma cidade na terra, foi o filho de Caim, chamado Enoque, né? Mas esse Enoque que nós estamos falando aqui não é Enoque, filho de Caim, né? Primeiro é o filho de Caim, mencionado em Gênesis 4. Tão pouco quanto ouvimos sobre o famoso Enoque, sabemos que ainda menos sobre seu predecessor. O único detalhe real que obtemos sobre ele é que seu pai, Caim, esse primeiro Enoque, construiu uma cidade que lhe deu o mesmo nome, Gênesis 4:17. Esse primeiro Enoque teria um filho chamado Irade e vários descendentes o seguiram antes do grande dilúvio. Então ele pode ter sido um pouco decepcionante para a família, embora Enoque não tenha morrido. É interessante que ele tenha vivido apenas 365 anos, o que é muito pouco em comparação com o resto da sua família, né? Gênesis 5, por exemplo, mostra que seu pai, Jared, viveu 800 anos. Seu filho, Matusalém, é o homem que mais viveu no planeta Terra. O quê? Não acredito. 969 anos o homem viveu, Matusalém. Então, Enoque estava no final curto da escala da sua longevidade, sua família, mas tinha a distinção de nunca morrer. Isso apenas mostra que você não precisa superar todos os outros membros da família para causar uma boa impressão. E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Confins do Mundo, notícias do campo assim missionário. Não, é raro. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Eita, produção, você já tá com fome, porque são 11 horas e 24 minutos. Meu pai do céu, a produção aqui com fome botou a vinheta do Confins do Mundo, mas a Bíblia tinha razão. Pessoal, como eu já tô mais atrasado que salário de prefeitura, tô ficando por aqui. O Marcelo Trindade já tá por ali com fome, que ele quer entrar, né? E a gente já tá aqui explicando aqui a história do Enoque. Agradeço o seu carinho, sua companhia, sua audiência. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia Super Dia. A todos vocês, uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus. Tô indo, fui! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento. Na hora de construir ou reformar